Bom dia a todos, amigos e clientes, por nos prestigiarem nesse webinar. Nós resolvemos fazer porque o tema realmente é de grande interesse de todos, parece que vai gerar uma mudança muito grande nas nossas vidas, principalmente aqueles envolvidos nos contenciosos administrativos. Antes de começar, gostaria de avisar vocês que vocês podem fazer perguntas. Tem um botãozinho Q&A à direita, Questions and Answers, que vocês podem formular suas perguntas. Posteriormente, nós vamos respondê-las. Queria também cumprimentar meus colegas aqui nesse webinar, Maria Rita Ferragutti, Cláudio Moretti e Rafael Gregorin. Nós vamos comentar um pouco, eu começarei fazendo uma abordagem sobre os cenários, né? Um pouco para a gente saber o que vai acontecer no futuro, tem que se entender um pouco a evolução e que pé nós estamos hoje em dia em termos de tribunal administrativo. O CARF sempre foi super importante, na verdade, eu acho que é um ponto central no nosso contencioso tributário. Eu vejo muita gente comparando com outros países, mas talvez o Brasil seja único em ter um tribunal administrativo tão prestigiado e relevante. Essa comparação é difícil porque muitas vezes os outros países não têm as mesmas características. Nós talvez tenhamos algumas especificidades que levaram o CARF a ter essa importância. Por exemplo, o elevado número de processos, um litígio muito grande, uma demora do processo judicial elevada, uma complexidade da administração que outros países muitas vezes não têm, a grande dificuldade de estabelecer um relacionamento com o fisco, que foram, através do tempo, tornando o CARF um elemento essencial nesse contexto do sistema tributário brasileiro. Eu me lembro, na década de 90, quando ainda éramos monitorados pelo FMI, nós recebemos uma série de palestras e consultores do Banco Mundial e do FMI, discutindo como modernizar, e na época a preocupação era reduzir o déficit público, como a administração tributária podia ser mais efetiva. E na época foi uma certa surpresa quando ele diz que nós teríamos que focar no recolhimento espontâneo. E a arrecadação em termos de contencioso é muito pequena e irrelevante. Então, a partir daí, e os consultores do Banco Mundial diziam, olha, existe uma regra de ouro para isso, baseada em 3 premissas. A primeira é que convencer os contribuintes que o dinheiro é bem gasto, o dinheiro dos impostos. Isso era super difícil na época e continua sendo difícil atualmente. Mas os outros 2 pontos, a Receita percebeu que ela podia atuar. Uma é garantir que era uma tributação justa e a certeza de punição do infrator. Estabelecer elementos de controle e identificação que permitisse quem não se desviasse da norma ser identificado. E todo o esforço foi feito nesse sentido. A Receita Federal criou uma verdadeira máquina de arrecadação, usou muito bem a tecnologia, nós somos o primeiro mundo em termos de tecnologia, a administração tributária brasileira, e usou de uma maneira inteligente o lançamento por homologação e as declarações entregues pelo contribuinte. De maneira que o crescimento entre 95 e 2005 foi uma coisa impressionante, foi quase 10 vezes em termos reais. E onde é que o CARF, o Conselho de Contribuintes, se inseria nesse contexto? Ele se inseria na garantia de uma tributação justa. Aí não é justiça dos termos individuais, é uma justiça em termos de que a administração ela cobra o tributo, mas dentro da lei. Não permitiria abusos e controlaria os abusos eventuais ou a ênfase no sistema de arrecadação, procurando garantir a lei. E assim foi. Repara que esse crescimento de 95 a 2005 foi uma das épocas do CARF mais livre. E a arrecadação só aumentava.
Mas, quando chegou nos anos 2009, 2010, a cúpula da Receita, um pouco cansada da independência do CARF, resolveu reformular o antigo Conselho de Contribuintes, criar o CARF. Então, existiam 3 conselhos com presidentes diferentes e independentes, transformou tudo num órgão só, fez uma série de alterações até no pessoal, trouxe como presidente um conselheiro da época, Antônio Praga, que tinha sido muito bem sucedido na reforma das DRJs, que, no ponto de vista interno, teria feito elas serem mais eficientes, um pouco com viés arrecadatório. E, com isso, ele promoveu uma grande reforma. 2 pontos são muito relevantes na nossa análise. Primeiro, decidiram isolar a Câmara Superior. A Câmara Superior não era mais composta por presidentes e vices, como sempre foi, e que levariam as posições das câmaras para debate. Na verdade, criaram um outro órgão com outra composição. Estrategicamente, se você controlar a Câmara Superior, você controla a jurisprudência. Chegou em épocas da Câmara Superior, no passado mais recente, de ter 5 integrantes da Fazenda oriundos da condenação de tributação. Então, nós ficamos nesse ponto. Olha, se a função do CARF era uma função de revisão dos atos, das interpretações, quando eu construí esse sistema, aquelas pessoas que estão lá que participaram das interpretações. Com isso, o filtro, a função do CARF ficou reduzida. Dificilmente ele conseguiria ser imparcial na revisão das interpretações. Além disso, uma mudança sutil, que também fez muito efeito, foi a obrigatoriedade dos conselheiros, do fluxo de novos conselheiros, vinha obrigatoriamente das delegacias de julgamento, o que não era nem comum na época. Era raro as pessoas que subiam da DRJ para o CARF. Isso fez com que o CARF começasse a receber julgadores muito treinados no ofício de julgar, experientes, tendo enfrentado essas questões, mas acostumados a julgar e tendo julgado anteriormente a favor, vinculadas às normativas e soluções de conflito. Com isso, esse novo sistema, ele favoreceu muito a que não se questionasse mais, ou tivesse uma grande dificuldade de questionar as interpretações fazendárias. O CARF, muitos vão dizer, o CARF ainda é um bom lugar para discutir matérias. Eu concordo com isso, é um órgão muito técnico, mas que foi restrito a fatos. E lembrando que não é qualquer fato, porque ao mesmo tempo se consolidou doutrinas como substância sobre a forma, propósito negocial, que quando fosse planejamento tributário, começou-se a permitir que os auditores da fiscalização descaracterizassem reorganizações societárias, e muitas vezes, mesmo que elas tenham sido idealizadas de maneira conservadora dentro dos parâmetros da lei, elas poderiam ser descaracterizadas, desqualificadas, chamadas de simulação e muitas vezes com multa de 150%. Então, nós chegamos à situação que nós estamos hoje. O CARF atual, ele tem uma aplicação como filtro ao judiciário, como ponto de equilíbrio muito reduzida. Eu, a meu ver, entendo até como insustentável, porque gera muita insegurança jurídica. Qualquer contribuinte pode ter a operação descaracterizada numa reorganização societária e, para surpresa dele, sendo acusado de simulação e, muitas vezes, com multa qualificada e fraude. Então, a mudança do sistema, essa Lei 13.998, ela não veio à toa. Ela veio para um pouco confrontar com esse problema. Na verdade, talvez não seja ainda a melhor solução, mas ela é o começo do caminho de uma solução. Muitos acham que ela veio por curto prazo. Na minha opinião, eu acho que ela talvez venha para ficar se ela for usada pelos conselhos contribuintes de uma maneira correta. Eu me lembro que no passado o voto de qualidade nem era uma coisa muito comum. Eu fiquei 12 anos no CARF, eu me lembro que se eu tenho 10 decisões por voto de qualidade como presidente, era muito.
não se usava o voto de qualidade. Então, se agora com o presidente fazendário e a decisão empatada a favor do contribuinte, pode haver um equilíbrio, sim. Temos que experimentar um pouco essa nova modalidade. E talvez ela seja um primeiro passo para uma reforma mais abrangente. Eu sei que ela está sendo questionada, e aí depois, posteriormente, os colegas vão comentar, talvez por adins e revogações e processo legislativo com novas proposições, mas lembrando que ela foi aprovada por lei, votada nas duas casas e sancionada pelo presidente da República. Então, ela tem uma tendência a permanecer. Isso é um ponto bem importante. Depois eu posso fazer mais comentários no decorrer das perguntas sobre a evolução, como se os temores que existem hoje realmente vão se concretizar. Esses foram os primeiros comentários, o comentário de ordem geral, e pedindo também para analisar uma questão que surge imediatamente, que a norma ela é retroativa. Isso passa pela discussão se a norma tem natureza processual ou material. A interpretação mais óbvia, a primeira, certamente é que ela é uma norma de cunho processual, que valeria para frente e para os casos futuros. Foi até a minha primeira interpretação. Mas depois eu me debrucei um pouco sobre o texto da norma e percebi que ela tem uma conotação um pouco diferente. Primeiro, que ela fala em caso de empate no julgamento do processo de determinação e exigência do crédito tributário. Ela usa uma terminologia oriunda do Decreto 7235. E ela não elimina o voto de qualidade. Ela só diz que, nesse processo, se resolve favoravelmente ao contribuinte. Aparentemente, ela está lidando com a exigência de crédito tributário dentro do processo de determinação e exigência e, nesses casos, se define favoravelmente ao contribuinte. Então, no caso que anteriormente empatou e foi decidido pelo voto de qualidade a favor da Fazenda, se concretizou a infração. E agora, nessa nova sistemática, aquilo que antes se caracterizaria como uma infração deixou de ser infração. A meu ver, caminhando para uma posição de uma norma de cunho material, que tem uma grande diferença, porque o artigo 106 diz que se aplica retroativamente quando deixar de considerar contrário à norma ou como infração. E aqui, aparentemente, essa norma está dando outro tratamento. E, curiosamente, ela usa essa terminologia do processo de exigência de crédito tributário. O Decreto 7235, ele tem origem lá em 72, num contexto, antes da Constituição de 88, num contexto inserido pelo próprio Código Tributário Nacional. E se nós formos consultar o Código, ele usa essa terminologia de crédito definitivamente constituído. O lançamento seria uma primeira parte do procedimento que se confirmaria com a decisão do Tribunal Administrativo. Se nós olharmos, por exemplo, os artigos 129, que fala em crédito tributário definitivamente constituído, o artigo 154, tem uma terminologia muito curiosa no CTN. Ele fala crédito tributário definitivamente constituído à data da lei ou cujo lançamento já tenha se iniciado por notificação do contribuinte. Ora, o lançamento, se foi notificado com o dito, teria se concluído e não se iniciado, mostrando que o CTN ele tinha como pressuposto que o processo de exigência de crédito tributário se concluiria com a decisão administrativa definitiva. O Decreto 765 também vai nessa linha. Aparentemente, o que a norma, o artigo 19E, está dizendo é que quando estiver nesse procedimento, se decide favoravelmente ao contribuinte. É muito diferente dos dispositivos de voto de qualidade.
eu fiz uma pesquisa, até nos regimentos anteriores, ele sempre teve lá no artigo 54, que fala que o caso é uma regra bem processual, que o caso se decide por maioria, tendo o presidente o voto, além do voto ordinário, o voto de qualidade. É diferente aqui, ele não está se remetendo à forma de apuração, ele está me remetendo à própria existência ou não do crédito tributário. A meu ver, dando uma conotação que é uma norma de direito material. Aí alguém pode perguntar, mas essa sistemática, isso a doutrina mostrou muito bem, não é muito antiga, porque depois da Constituição de 88, o processo administrativo ganhou relevância e status de processo judicial. Então, será que podemos falar no procedimento? Geraldo Taliba dizia que a Declaração de 1935 tratava de procedimento e não de processo. Mas essa questão evoluiu ao longo do tempo. Será que o judiciário vai ver essa questão da mesma forma? Nós tivemos um exemplo bem claro disso recente, quando o Supremo Tribunal analisou a questão da interação do processo administrativo com o processo penal e veio a decidir que só existe crime contra a ordem tributária ao final, e ele usa quando o crédito for definitivamente constituído pela decisão. Então, a supressão ou reduzir tributo, que era o tipo penal, só existiria depois disso, não com o lançamento, mas com a decisão definitiva. E a partir daí, entendeu que só poderia prosseguir no processo penal a partir da decisão do CARF. Aplicando claramente essa visão do CTN, uma visão legalista, de que a sistemática seria de só concluída, dando uma importância muito grande à decisão do CARF. Mostrando que, ao se remeter o artigo 19E a crimes, ao processo de determinação de isência, e dizendo que não se aplica o voto de qualidade, se resolve favoravelmente, eu estaria dando suporte àquela velha premissa de que indúbio pro réu e decidindo a questão do crédito tributário em favor. Então, há excelentes argumentos para se defender que ela tem uma conotação de cunho material, baseada na própria legislação do CTN, do Decreto 235, e agora complementada por esse artigo 19E. Então, seria esse os meus comentários iniciais sobre um contexto da inserção da norma e também dessa primeira questão relevante e polêmica de que a regra teria uma natureza material e poderia atingir os casos já julgados pelo CARF. Vou passar agora para Maria Rita Ferragut, que vai falar das interessantes conexões dessa lei com o processo judicial. A Procuradoria pode recorrer e pode haver ADIM, todas essas questões que são de alta indagação. Rita, por favor. Olá, boa tarde a todas e a todas. É um prazer falar com vocês tarde. Eu vou tratar de duas questões. A primeira delas, a possibilidade da Procuradoria recorrer da decisão do CARF, né, que terá exonerado o crédito tributário por força da nova regra aí contemplada no artigo 19E. E o segundo ponto, a eventual possibilidade de uma ação direta de inconstitucionalidade, tendo por objeto a eventual inconstitucionalidade formal do procedimento que resultou nessa alteração legislativa. Então, para eu tratar do primeiro ponto, né, para que nós conseguimos aí construir aí uma conclusão, é necessário que inicialmente nós analisemos a questão da segurança jurídica do contribuinte, que obteve sim uma decisão administrativa definitiva a seu favor, ok? Com a garantia jurisdicional da União Federal, princípio da inafastabilidade da jurisdição. Nosso entendimento é de que não é possível que a Procuradoria recorra individualmente dessas decisões a exonerarem o crédito tributário,
salvo raríssimas exceções que eu vou tratar aqui com vocês, tá? Então, assim, não é possível que a Procuradoria recorra. E por que que não é possível, né, que isso se dê? Primeiro aspecto é, se ela assim o fizesse, nós teríamos aí uma evidente violação ao princípio da legalidade. Legalidade no aspecto de que o artigo 45 do Decreto-Lei 7235, 72, que rege o processo administrativo federal, ele estaria sendo violado. O artigo 45 do Decreto-Lei 7235, ele prescreve que todas as vezes em que a decisão última do CARF for decidida a favor do contribuinte, esta decisão é irreformável, ela é definitiva. Assim, nesse sentido, e exonera o crédito tributário, tá? Ela tem por finalidade exonerar o gravame, ou seja, extinguir o crédito tributário. Então, se o artigo 45 da lei estabelece que o crédito tributário está exonerado, a Fazenda Nacional não teria como recorrer, né, desta decisão, pois, sem dúvida alguma, faltaria interesse de agir à administração pública. Então, esse é o primeiro ponto, violação ao artigo 45 do Decreto-Lei 7235. Segundo ponto, segurança jurídica, né? Sem dúvida alguma, o contribuinte ele estaria aí submetido a uma grande incerteza até que transcorresse o prazo em que a Procuradoria pudesse propor uma ação judicial com a finalidade de desconstituir aquela decisão que lhe foi benéfica, né? E essa insegurança e incerteza, ela é muito grave, porque nós estamos diante de uma situação em que o CARF, embora exercendo uma função jurisdicional, ele não deixa de ser um órgão da administração pública. Ele é subordinado ao Ministério da Economia. Ele é a administração, ele é o governo, né? E, apesar disso, ele profere uma decisão que extingue o crédito tributário e, ainda assim, a Fazenda Nacional, a administração, recorre deste ato, né, que foi produzido nos termos da lei. Então, nós temos aqui uma situação que ela é muito sui generis, né? Nós temos a administração recorrendo de um ato dela mesma, em evidente insegurança jurídica. Também temos que considerar que a decisão administrativa, embora ela não provoque coisa julgada, não há trânsito em julgado administrativo, rigorosamente falando, ela deve ser considerada irreversível, pois ela gera aí um direito subjetivo, né, para o contribuinte, justamente com base nesse artigo 45 do Decreto-Lei 7235 para vocês. E, por fim, também a Procuradoria não poderia recorrer aí no nosso entendimento, porque isso provocaria um aumento de litigiosidade num momento em que Código Civil de Processo Civil de 2015 prescreve, determina que haja medidas de redução de litigiosidade. Nós vivemos um momento histórico no Brasil em que o contencioso tributário precisa diminuir para que nós consigamos obter uma prestação jurisdicional minimamente razoável. Então, haveria razão para que houvesse um aumento de litigiosidade contrário à violação de segurança jurídica e à legalidade que militam em favor do contribuinte, né? Nesse contexto, eu também gostaria de colocar aí um ponto que ele é muito interessante para vocês, e que diz respeito a um precedente do STJ, uma decisão proferida numa data de segurança 8810, né? É uma decisão de 2003, então é uma data de segurança 8.810. Essa decisão foi proferida em 2003 e analisou a competência do então ministro da Fazenda em alterar uma decisão administrativa do CARF. Ele poderia ou não, uma vez que constava na legislação que isso seria possível, né? E o STJ entendeu que a possibilidade de se controlar atos administrativos pressupõe necessariamente a existência de algo descontrolado. Então, assim, se o CARF atuar fora do âmbito da sua competência, a decisão pode ser revista, mas ela pode e deve ser revista porque ela é viciada, não porque haveria nulidade. A nulidade é completamente diversa de uma interpretação equivocada da lei ou dos fatos.
para esta interpretação equivocada, não haveria possibilidade de reforma, apenas para um ato descontrolado, entenda-se nulo. E quando é que esse ato ele é nulo? Quando ele é viciado, ok? Não da perspectiva da interpretação da legislação, mas em duas outras situações. Primeira situação, quando houver uma manifesta ilegalidade da decisão. O que isso significa? Que ela foi proferida, por exemplo, por conselheiros incompetentes, ou que não foi observado o rito processual que confere à União Federal o contraditório. Então, imagine que ela propõe recurso voluntário, que é considerado intempestivo, mas na realidade não era, ok? Então, assim, ela tem direito a um amplo contraditório e ele teria sido violado. Aí, ok, temos um vício. Ou uma violação expressa a uma disposição literal, ou a um repetitivo. Então, essas são situações em que nós poderíamos considerar que a decisão final do CARF, ela detém um vício passivo de desconsideração pelo judiciário. E uma segunda hipótese mencionada nesse precedente do STJ é nas situações em que os julgadores ajam com dolo. Como, por exemplo, né, num caso em que há propina, pagamento de propina para que a decisão seja favorável a um determinado contribuinte. Aí, em função da moralidade, da probidade administrativa, sim, esta decisão ela poderia ser alterada. Mas, mais uma vez, né, se o CARF se ativer ao âmbito da sua competência do devido processo legal, não há que se falar em alteração da decisão segundo o STJ. E eu faço mais uma colocação aí que eu pude construir a partir dessa decisão, que também é interessante para esse debate, que é no sentido de que a STJ entendeu que se o judiciário ele reformasse uma decisão do CARF que não estivesse eivada de vício, essa alteração violaria a separação dos poderes, né? E provocaria aí uma desestabilização do sistema, o que obviamente tem que ser afastado, ok? Então, assim, esses são os pontos principais no que diz respeito aí aos argumentos, né, que sustentam a impossibilidade da Procuradoria recorrer de uma decisão benéfica ao contribuinte, que exonere o crédito tributário. Caso algo fosse questionado nesse sentido, teria que ser ou por meio de uma ação anulatória, de iniciativa da Fazenda Nacional, ação anulatória essa que me parece derivada aí de uma absoluta falta de interesse processual, né, porque a União litigaria contra ela própria, uma vez assim que o ato, objeto de nulidade, ele foi praticado pelo CARF, né, pela própria administração tributária, e não pelo contribuinte. Então, a administração litigando contra a administração, mesma parte, ausência de interesse processual. E uma segunda possibilidade seria ação popular, de iniciativa de terceiros. Eu verifiquei que até 2019 foram opostas 62 ações populares com o objetivo de anular decisões do CARF favoráveis aos contribuintes. Dessas 62, 54 já foram extintas sem resolução do mérito, porque o judiciário entendeu que não cabe ação popular por divergência de interpretação. Então, também por essa razão, nós aqui entendemos que a ação popular, ela muito provavelmente não seria acatada e decisões individuais favoráveis aos contribuintes permaneceriam mantidas pelo judiciário. Um ponto que agora eu gostaria de trazer para vocês, e que ele é um pouco mais controverso, diz respeito à possibilidade da existência de uma ação direta de inconstitucionalidade em face de uma eventual inconstitucionalidade formal do processo legislativo que resultou no artigo 19E, né? Eu diria para vocês assim, aí o conhecido jabuti, né? Ou o contrabando legislativo, né? Uma vez que o 19E ele foi inserido de uma forma, alega-se que ele foi inserido de uma forma irregular no texto normativo e dessa forma seria inconstitucional. Os argumentos nessa linha e que eu gostaria de refutar para vocês. Primeiro deles, haveria ausência de pertinência temática do 19E à medida provisória
99 de 2019, que trata da transação tributária, né? Se nós entendermos que ambas as matérias tributárias e prevêem hipóteses de extinção do crédito tributário, não há que falar em ausência de pertinência temática e tampouco violação à Lei Complementar 95 de 98, ok? Sim, não são matérias idênticas, mas tratam de tributário e tratam de extinção do crédito tributário. A nossa conclusão seria diversa se nós entendermos que essa pertinência temática ela precisa ser analisada internamente. Então, transação versus extinção do crédito. Aí realmente não haveria similitude, mas não é nesta linha que o Supremo já decidiu, numa ação direta de inconstitucionalidade, de número 5127. Nessa ADIM, o Supremo considerou que a norma aí sob análise era inconstitucional, mas neste caso era flagrante a impertinência temática. Então, o que foi inserido era uma regra que extinguia com os técnicos de contabilidade de nível médio, numa medida provisória que tratava de subsídios ao setor de petróleo, né, e aquisição de computadores. Então, realmente, aquisição de computadores para fins educacionais, com infraestrutura petrolífera, com extinção do cargo de contador de nível médio. Então, para o Supremo, era evidente a não pertinência temática dessas matérias e, portanto, deveria ser reconhecido a inconstitucionalidade. Vale a pena colocar para vocês que essa resposta ela não é fácil. Entretanto, nós precisamos considerar que o nosso processo legislativo ele é aberto. E quando nós consideramos o que é pertinência temática e como os processos legislativos como um todo são tratados, não há esse rigor que se pretende dar ao artigo 19e que nós estamos tratando aqui com vocês. E eu cito dois exemplos que são preocupantes por um aspecto, né, mas eles vão de encontro com aqui a minha linha, que diz respeito a emendas que foram propostas recentemente, a medida provisória 952, que trata da prorrogação do prazo de pagamento dos tributos incidentes sobre serviços de telecomunicação. Então, este é o objeto dessa medida provisória. Foram propostas duas emendas. A primeira, número 54, que visa justamente revogar o nosso artigo 19e. E a segunda, a emenda 53, que visa retirar a paridade do CARF. Assunto esse que certamente daria um webinar próprio, né? Uma vez que essa tentativa, né, de quebra da quase secular paridade do CARF realmente assim, vai gerar muita discussão. Mas o que nós precisamos analisar nesse momento é que ambas as matérias são tributárias e foram colocadas numa medida provisória cuja natureza é tributária. Então, esta situação ela seria, de uma perspectiva muito rígida, ainda mais frágil do que a nossa, em que nós tratamos de extinção do crédito tributário. Okay? Eu não posso deixar de falar para vocês, só que pior do que a tentativa de extinção da paridade do CARF e da revogação do artigo 19e é a justificativa que veio junto com essas duas emendas. Se vocês tiverem oportunidade de analisar, nossa avaliação aqui é que ela é absolutamente equivocada e absurda e pressupõe uma completa má-fé do contribuinte e considera que o contribuinte, em regra, é sonegador e isso tem que ser refutado pela sociedade e o artigo 19 é uma resposta da sociedade a esses abusos que nós vemos enfrentando aí ao longo dos anos. Então, é possível, é louvável mudar-se a legislação, mas com um mínimo de respeito aí aos contribuintes que pagam tantos tributos. Então, fica aqui também o nosso registro no que diz respeito aí ao absurdo dessas justificativas, né, as duas emendas, tá? Um outro ponto adicional que eu queria colocar aqui já para ir encerrando é que quando nós tratamos da inconstitucionalidade formal dessa norma, nós não podemos também deixar de avaliar que, em tese, teria havido aí um descumprimento do processo legislativo, né, propriamente dito, uma vez que
o 19E, ele foi inserido na emenda aglutinativa, proposta no dia da votação da medida provisória, ok? Medida aglutinativa é aquela que faz uma fusão de todas as emendas até então existentes a uma redação originária, ok? Entretanto, esta emenda, que é a número 9, que resultou no 19E, ela só apareceu no momento da votação. Então, em que pese ela seja aglutinativa, a redação originária era de que, na hipótese de empate, a multa qualificada e a de ofício deveria ser cancelada e substituída pela multa de 20%. Então, o objeto da alteração inicial é redução de multa, 75 e 150 para 20%. Na emenda aglutinativa, proposta no dia, mudou-se nessa sistemática e aí inseriu a própria exoneração do crédito tributário. Então, alega-se que o processo legislativo foi descumprido. Não é o nosso entendimento, ok? Muito embora seja inequívoca que a conclusão de que realmente eles tratam de objetos diferentes, né? Assim, a exoneração de crédito tributário e redução de multa, ok? O fato é que a emenda aglutinativa foi debatida no Congresso. Nos anais, nós podemos observar manifestações expressas de 2 congressistas, ok? Ela submeteu a uma votação e ela seguiu um rito minimamente formal. Deveria ter sido diferente? Deveria ter sido submetida a um debate muito maior? Sem dúvida alguma, nós entendemos que sim. Entretanto, nós não podemos, a partir desta constatação, reconhecer a inconstitucionalidade normativa, porque ela foi submetida, sim, a um processo legislativo propriamente dito. Okay? Então, essa incongruência existentes entre as emendas não significa que a aprovada, que resultou no 19E, seja inconstitucional. É apenas o que ocorreu. E, por fim, temos também um outro argumento que é a questão da legitimidade, né, da alteração do texto original. Como é uma medida provisória, teoricamente apenas o presidente da República poderia promover alterações. Esse argumento não procede, porque, como já decidiu o Supremo em outras oportunidades, e a próprio artigo 62 da Constituição leva a crer, né, ele descreve, a medida provisória ela de iniciativa do presidente da República. Porém, no seu curso de aprovação, ela é sujeita a emendas realizadas pelos congressistas. É como funciona o processo legislativo. E a conversão de lei, a conversão desta medida provisória em uma lei, pressupõe tanto a sua redação original, quanto todas as posteriores emendas de iniciativa do Congresso Nacional ou da Câmara dos Deputados ou do Senado, ok? Então, também por isso, não haveria inconstitucionalidade. Então, meus pontos são esses, eu fico à disposição de vocês, eu agradeço aí muita atenção e devolvo a palavra para o Marcos. Bom, pessoal, agora vamos ouvir um bom de Moretti falar como é que se aplica a regra aos processos em curso. Moretti, por favor, vamos lá. Bom, boa tarde, obrigado, Marcos. Boa tarde a todos, agradeço a audiência dos nossos colegas, amigos, em especial dos nossos clientes. Explorar aqui, ele diz respeito à aplicação dessa regra junto aos processos que estão tramitando administrativamente. Eu vou buscar um pouco das colocações da Rita para iniciar essa análise e dizer para vocês que entendo que é pouco provável que a PGFN, pelas razões já colocadas pela Rita, vá questionar a constitucionalidade dessa nova norma, ou seja, do artigo 19E, no julgamento de processos que estão tramitando no CARF. O que vai provavelmente acontecer é uma discussão quanto ao espectro de aplicação dessa nova regra. Eu acho que nós temos que fazer a análise de basicamente 4 situações. Nós vamos ter uma primeira situação, que são aqueles processos
que ainda não foram julgados pelo CARF. Para essa situação, me parece tranquila a aplicação do disposto lá no artigo 19e, em que o voto de qualidade não deverá ser considerado no julgamento desses processos, né? E, portanto, em caso de empate, o contribuinte deverá ser considerado vitorioso. Né? É claro que se recomenda uma atenção a esses julgamentos, que caso a norma não venha a ser aplicada, ela deverá, pelo menos, né, em sustentação oral ou mesmo uma questão de ordem, ser salientada a aplicação, né, da nova regra, para fins de viabilizar posteriormente embargos de declaração. A discussão ela começa a se estabelecer numa outra situação, ou seja, naquelas situações em que o processo ele foi julgado pelo CARF através através do recurso voluntário e está aberto o prazo para a interposição de embargos de declaração. E aí nós poderemos ter duas situações. Aquela situação em que nós temos outros temas a discutir em sede de embargos de declaração, e aquela situação onde não parece haver nenhuma omissão ou contradição ou algum aspecto, né, que devesse ser esclarecido pelos embargos de declaração. Naquelas situações em que nós temos, né, outros temas a serem esclarecidos nos embargos de declaração, aí me parece mais ou menos tranquilo, né, porque por essa situação o processo deverá, então, ser novamente submetido à apreciação, o recurso deverá, na realidade, não houve uma conclusão ainda da decisão, vale lembrar que a decisão nos embargos de declaração ela tem um efeito integrativo, ou seja, a decisão ela não se finalizou ainda por força da existência desses embargos. Então, quando houver a complementação dessa decisão, naturalmente deverá se aplicar aí o disposto na nova regra. O problema maior surge quando não há outros temas a se submeterem aos embargos de declaração. Ou seja, se a própria aplicação da nova regra, do artigo 19e, poderia ser objeto dos embargos de declaração. Se a gente for se agarrar na jurisprudência judicial, ou mesmo até em precedentes do próprio CARF, o simples fato novo que não seja, o simples fato novo que não configura, portanto, uma opção ou algo dúbio dentro da decisão, ele não seria causa justificativa dos embargos de declaração. Acontece que, no caso específico, nós temos uma regra que deveria ser aplicada de ofício. Se a gente se agarra na própria redação do dispositivo, e aí até eu não quero nem entrar na discussão da natureza jurídica dessa norma, se ela é uma norma de ordem processual ou se ela é uma norma de ordem material, mas eu vou na própria redação, a gente vê que ela não tem uma aplicação propriamente prospectiva, mas ela trata de um estado de coisas. Ela diz assim, em caso de empate no julgamento do processo administrativo, de determinação e exigência do crédito tributário, não se aplica o voto de qualidade. Ou seja, esse voto de qualidade, para essas situações, ele deverá ser desconsiderado. Teremos que considerar somente os demais votos. E a regra não está posta para futuros julgamentos, mas para o julgamento que aconteceu. Então, essa regra é uma regra que afeta a exigência do crédito tributário. E sobre esse aspecto, ela deveria
de ofício examinar o CARF. Ela deverá, por exemplo, ser reexaminada pela PGFN quando da inscrição em dívida ativa. Se nós formos lá na portaria 33 da PGFN de 2008, o artigo 15, e aqui eu vou pegar a redação, só para lembrar vocês, o artigo 15 da portaria assim estabelece: o pedido de revisão de dívida inscrita possibilita a reanálise pela Procuradoria-Geral da Fazenda dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade dos débitos inscritos em dívida ativa da União, de natureza tributária e não tributária. Tá? E aí o parágrafo 1º. Admite-se que o pedido de revisão para a alegação de qualquer causa de extinção ou suspensão do crédito tributário ou não, ocorrida antes ou depois da inscrição em dívida ativa da União. Então, se a própria PGFN, após o julgamento, poderá intervir na inscrição ou alterar o crédito tributário nacional, porque houve alguma causa extintiva da sua exigência, então o próprio CARF, na sua atuação, também poderia fazê-lo, ou melhor, deveria fazê-lo de ofício. E aí eu acho que para essa situação, os embargos de declaração serão o caminho natural e imediato para a provocação da decisão do CARF. Então, essa é uma segunda situação em que nós depararemos nos julgamentos do CARF. Uma terceira situação é aquela situação em que o processo ele já foi julgado e houve ali, vamos assim chamar, o trânsito em julgado administrativo, ou seja, em tese, a irreversibilidade da decisão, e o processo agora ele está em curso para a sua inscrição em dívida ativa. Aí, mais uma vez, eu trago aqui a lembrança de vocês a aplicação do artigo 15 dessa portaria da PGFN, associado, mais uma vez, ao fato de que a regra ela é uma regra que não tem somente um efeito prospectivo, mas que ela trata de uma situação posta, que são os julgamentos. Tá? Esses julgamentos deverão desconsiderar o voto de qualidade e portanto, para afastar a exigibilidade do crédito tributário. Então, me parece que são essas assim, as situações que se colocarão. Mais uma vez, salientando que é muito pouco provável que tanto os conselheiros do CARF como a própria PGFN venham a questionar a constitucionalidade da regra, mas muito mais voltando-se ao seu espectro de aplicação, dependendo do estado do processo. Marcos, eu acho que, assim, numa primeira análise, eu levantaria esses pontos agora, quanto ao processo administrativo, e deixo aí para futuros questionamentos. Volto a ti, Marcos. Obrigado, Moretti. Vamos passar então ao Rafael, vai falar sobre aplicação em casos específicos. Vamos lá, Rafael, obrigado. Legal, obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado pela participação dos nossos amigos e clientes. É um prazer estar aqui com vocês, especialmente nessa época aqui de coronavírus. Espero que todos estejam bem em casa, com saúde. Vamos debater um pouquinho algumas situações específicas dessa nova regra do voto de qualidade. Antes de começar, só queria reiterar que nós temos o Q&A aqui do lado da tela para perguntas. Ao final vai ser um prazer responder as perguntas de vocês, perguntas específicas sobre tudo que foi falado.
Importantes temas já foram debatidos aqui pelos meus colegas, a questão da constitucionalidade dessa nova norma, retroatividade, a aplicação dela tanto no poder administrativo quanto no nível judicial. E agora eu queria passar um pouquinho para exemplos práticos do CARF, porque com certeza todos vocês já viram ou se deparam ainda com essas situações em que não sabemos como o CARF vai reagir, principalmente porque a gente sabe que envolve temas relevantes e quantidades, valores monstruosos. Mas antes até mesmo de eu entrar nesses detalhes, nessas situações específicas, eu queria só abrir um parênteses aqui para mencionar que o tema é tão relevante que tiveram muitos debates nesses últimos dias, muitas manifestações, principalmente da Procuradoria, de alguns procuradores e de muitos agentes fiscais. Muitos temas foram levantados, até de certa forma agressiva, com relação a uma possível parcialidade dos julgadores representantes dos contribuintes, uma eventual necessidade de extinção do CARF, porque os julgamentos passariam a não ser imparciais. E esse é um ponto que não agrega, esse é um ponto que a gente entende que não constrói um relacionamento melhor entre contribuinte e fisco. O CARF a gente sabe, um tribunal extremamente importante, com julgadores que são totalmente imparciais, apesar de alguns serem representantes do fisco e outros do contribuinte, a realidade é que todos eles buscam um resultado justo. Então, assumir que os julgadores do contribuinte eles passariam a ter votos parciais é no mínimo injusto, para não dizer desleal. Hoje em dia a gente sabe que os julgadores são extremamente técnicos. Quem atua lá no dia a dia, como todos nós, sabemos que eles estão focados na análise dos processos, na busca da justiça, até porque hoje em dia eles nem advogam mais, eles focam no CARF como o trabalho. Então, assim, no mínimo que a gente necessita é de consideração e respeito pelos julgadores do CARF. Então, passando aos pontos específicos que eu gostaria de tratar, e por favor fiquem à vontade aí para perguntas no chat, são situações em que vai ter muita discussão, porque já foram levantados esses pontos, principalmente pela Procuradoria. Um ponto, por exemplo, são casos de restituição e compensação. E por que esses casos vieram à tona? O novo dispositivo ele menciona o seguinte, me permitam ler. Ele fala, em caso de empate no julgamento do processo administrativo de determinação e exigência do crédito tributário, então eu vou parar aqui, por quê? Porque ele fala em determinação e exigência do crédito tributário. Muitos já levantaram aí a ponderação de que isso não afetaria, não englobaria os pedidos de restituição e compensação, porque no final do dia, o processo de restituição, ele é um pedido, um pleito do contribuinte para reaver determinado crédito. Então, não haveria a determinação e a exigência de um crédito tributário. Veja, estamos discutindo aqui pontos bem técnicos, mas que no final das contas é bem relevante, porque caso a tecnicidade ela se sobressaia, muitos casos podem não ser atingidos por essa nova determinação. A nosso ver, e aqui com até certa tranquilidade, eu acho que não é o caso. Eu acho que os processos de restituição e compensação são sim englobados nessa nova determinação, nessa nova regra, até porque, apesar de o pedido de restituição ele tratar de um pleito do contribuinte para recuperar um crédito, a realidade é que ele utiliza esse crédito para compensar um débito. Então, quando há negativa por parte do fisco, há sim uma determinação e uma exigência de um crédito tributário. Não faria muito sentido só aplicar para processos de auto de infração e não aplicar para processos de compensação que tenham um crédito tributário sendo exigido. E mais que isso, a gente sempre tem que buscar o espírito da norma. A gente sabe que a norma veio para que, em caso de dúvidas, prevaleça a posição do contribuinte. Então, não é porque o caso advém de um auto de infração ou de um pedido de restituição / compensação que teria essa diferença capaz de fazer com que um contribuinte vença ou o outro não. E até citando um exemplo muito comum, creio que a grande maioria das empresas enfrenta esse ponto, autos de infração, por exemplo, de ágio. Em determinado ano você tem a glosa da despesa do ágio, e naquele mesmo ano o contribuinte tinha apurado um saldo negativo, o que o fisco faz é reapurar toda a apuração do imposto de renda daquele ano e automaticamente para glosar o ágio, e automaticamente ele invalida o saldo negativo que foi apurado naquele ano. E aquele saldo negativo ele foi utilizado pelas empresas para compensar débitos nos anos subsequentes. Então, é muito comum que numa mesma fiscalização, no mesmo
no mesmo questionamento da Receita Federal, você tem um auto de infração pela glosa do ágio, por exemplo, e diversas compensações não homologadas, porque o seu débito ali daquele ano ele foi reapurado em virtude da glosa do ágio. Veja-se, tudo isso tem a ver com a glosa do ágio, tudo seria negado e exigido com base numa glosa do ágio, mas que caso prevalecesse essa interpretação que nós discordamos, o auto de infração, caso nós vencêssemos por voto de qualidade, ele cairia, mas as compensações que são idênticas no mesmo cenário não cairiam. Então, aqui não nos parece razoável a gente interpretar que só se aplicaria para auto de infração, mas a gente entende, até com certa tranquilidade, como eu disse, que vai se aplicar para todos os casos, até pelo espírito da norma. Um outro caso prático muito interessante é a questão da responsabilidade. Veio à tona a questão da responsabilidade porque no mesmo artigo 19, na parte final dele, ele fala: resolva-se favoravelmente ao contribuinte. E aí tem toda a discussão de que o contribuinte é o contribuinte principal. Nos casos em que haja responsável solidário, ele não é o contribuinte. Aqui, de novo, entendemos que é uma questão de tecnicidade da norma. Deveria ter vindo, a gente concorda, como sujeito passivo, por exemplo, porque abrangeria tanto o contribuinte como o responsável solidário, mas a realidade é que quase 100% das vezes, se o auto de infração cai para o contribuinte, automaticamente ele vai cair para o responsável solidário. Não há muitas hipóteses em que você poderia aceitar que o crédito tributário foi por voto, por empate, ele cai para o contribuinte principal, para a empresa, mas para o responsável ele vai ser mantido só porque a norma veio com a palavra contribuinte e não sujeito passivo. Então, não nos parece, de novo, que faz muito sentido, a gente acredita que poderia ter sido melhor a redação, mas também nos parece tranquilo questionar isso no CARF para ser aplicado para todo mundo. Uma outra questão que também já está na mídia bastante debatida é a questão de prejuízo fiscal. De novo, a nova norma ela fala em crédito tributário. Tem muita autuação que a gente sabe que o fisco glosa o prejuízo fiscal, mas não tem uma exigência de valores no auto de infração, porque o prejuízo fiscal foi suficiente para cobrir aquele crédito tributário. Então, aqui, de novo, nos parece que a norma a gente sempre tem que ser analisada e aplicada pelos julgadores do CARF através do espírito dela, que em caso de dúvida, o caso deve ser resolvido favoravelmente ao contribuinte. Aqui, o fato de eu não ter um crédito tributário em si, não significa que não vai ser resolvido infavoravelmente ao contribuinte em caso de prejuízo fiscal, porque, na verdade, não tem um débito ali a ser pago, mas que houve uma constituição de alguma forma de um crédito tributário, houve, porque o prejuízo fiscal foi reduzido. E é um prejuízo fiscal que nos anos subsequentes iria, com certeza, reduzir o débito do contribuinte. Então, mesmo em casos de prejuízo fiscal, em que os autos de infração não tenham débito, para nós, a norma é completamente aplicável e os casos, em caso de empate, devem ser resolvidos em favor do contribuinte. E aí, um último ponto, até antes de a gente passar, estamos encerrando o tempo aqui, mas vai ser bastante proveitoso caso a gente possa responder as perguntas, mas antes disso, talvez, aqui a pergunta que fica tem algum caso em que a norma não se aplicaria? A gente pensou, talvez tenha, se a gente abstrair essa questão de que a norma veio, o espírito dela é sempre favorecer o contribuinte, se a gente abstrair isso, talvez tenha a questão dos direitos antidumping, que são analisados pelo CARF, mas aí não tem nenhuma relação com o crédito tributário. E, de novo, como muito bem citado pelo Marcos no início da transmissão, o voto de qualidade ele não foi extinto. Houve uma inversão aí da vitória para o contribuinte, mas o voto de qualidade ainda existe. Então, assim, assumindo que o voto de qualidade existe pelo 70235, ele poderia ser aplicado em casos em que não está sendo discutido o crédito tributário. Aí o que nos vem à cabeça são casos de direito antidumping, que, de novo, abstraindo-se a questão do espírito da lei, poderíamos até aceitar um posicionamento das autoridades, da Procuradoria, no sentido de que os créditos de direito antidumping aí não seriam acobertados pela nova legislação. Então, são esses os pontos. Acho que o escritório vê com
bastante positividade essa nova norma, principalmente porque a gente sabe que o Conselho tem representantes do contribuinte que são muito técnicos e que eles não vão mudar de posicionamento, não vão deixar de proferir votos extremamente bem fundamentados e técnicos só por causa dessa nova legislação. O que a gente espera é que ele continue dessa forma e que a gente possa cada vez mais ter um CARF melhor, com julgamentos mais justos e técnicos, que possa beneficiar, obviamente, não só os contribuintes, o governo, o Brasil como um todo. São esses meus pontos, Marcos. Eu retorno para você para, eventualmente, a gente começar a responder as questões e te agradeço. Bom, obrigado, Rafael. Agora podemos passar a responder algumas perguntas. Tem várias perguntas que foram formuladas, nós responderemos conforme o tempo disponível. Chamo a Roberta Romano, que está com a difícil tarefa de classificar as perguntas entre nós. Nós começaremos a responder as perguntas, claro, de acordo com o tempo que nos resta. Vamos lá, Roberta. Olá, em função do tempo, eu separei algumas perguntas que eu entendi melhor direcioná-las. Duas delas, uma da Luana para o Marcos, que, na prática, vocês acreditam que haverá realmente alguma mudança no CARF? Eu acho que essa medida é muito importante, né? Ainda mais ela tendo sido votada e aprovada e sancionada pelo próprio Poder Executivo. Eu acho que ela terá grande modificação no CARF. É claro que ela ainda pressupõe uma reformulação maior que poderá vir no futuro, mas o CARF voltando a voltar aos julgamentos, eu acho que essa medida já se aplica imediatamente e o bom seria que ela fosse aplicada com equilíbrio. Os próprios contribuintes entenderem que eles estão mais empoderados e que a situação se inverteu, mas tentar formar um consenso. Isso que vai fazer com que essa medida tenha mais efetividade. Se for formados blocos de julgamento, que nem algum tempo atrás se formava, nas questões polêmicas pela Fazenda, lembrando que os presidentes são fazendários, essa regra talvez ela não tenha vida longa. Então, é muito importante o equilíbrio nessa hora de aplicar corretamente. Tentar que os debates sejam mais... hajam mais debate, né? Não evitando que um grupo feche questão em relação a determinada decisão. Essa seria a minha ponderação. Roberta? Outra pergunta que recebemos da Priscila, dada ao Marcos também, será que com essa medida não estamos incentivando a extinção do CARF? Qual que é a sua visão sobre isso, Marcos? Isso é bem interessante, né? Na verdade, existe toda uma teoria da conspiração, que isso, na verdade, embora tenha sido uma conquista dos contribuintes, para o maior equilíbrio, talvez fosse um tiro no pé. Isso muito se discute, porque levaria à extinção do CARF. Olha, eu particularmente não acredito nisso. Eu convivi com muitos secretários, que quase 25 anos no fisco, convivi com muitos secretários, ministros da Fazenda, e sempre o CARF foi um assunto na mesa de discussão, e eu nunca vi eles cogitarem de extinguir o CARF. Sempre na ideia de controlar ou reformar, mas nunca extinguir, porque, no fundo, é um órgão muito importante. Ele tem os maiores créditos tributários e dos maiores contribuintes brasileiros, pessoa física e jurídica. Normalmente, o ministro não deve cogitar numa extinção. Pode-se pensar numa reformulação maior, ou mesmo, anteriormente eu vi por várias vezes, formas de ter mais influência no CARF. Aliás, muitos secretários defendiam que não deveriam, inclusive, ter influência. Ao contrário, eu vi isso pessoalmente, deixar o CARF funcionar com certa imparcialidade. Como eu expliquei na minha abordagem, isso beneficia o próprio sistema. Tá? Então, respondendo a pergunta objetivamente,
A gente nunca sabe o que pode ocorrer, mas eu acho improvável que isso leve à extinção do CARF. Obrigada, Marcos. Tem uma pergunta da Luciana aqui, que é destinada ao Cláudio Moretti. Moretti, você acredita que essa norma pode ser aplicada em casos ainda em andamento no CARF, onde ainda está sendo analisada a pertinência ou não do RESP, do recurso especial? Obrigado, Roberta. Obrigado, Luciana. Sim, eu acho que sim, né? Buscando até um pouco das explicações trazidas pelo Marcos e até o que eu também disse, né? Se a gente pegar lá o efeito da norma, que não me parece ser uma norma somente de efeitos prospectivos, se nós nos agarrarmos no que diz o artigo 106, em 2 do CTN, a solução dada pela exclusão do voto de qualidade deveria ser aplicada de ofício, independentemente do estado em que se encontre a administrativa. Então, se o processo está de admissibilidade de recurso, talvez nesse momento, não para que fossem, então, reconhecidos os efeitos da nova regra. Recurso especial. Tivemos um probleminha com o Moretti. Recebemos uma pergunta do Edenilson para o Marcos, Edenilson da VEG, no seguinte sentido, Marcos. Faz sentido afirmar que os precedentes jurisprudenciais do CARF, baseados em julgamentos decididos no âmbito do voto de qualidade pró-fazenda, perderam sua relevância? Viraram julgados de segunda classe? Na verdade, os precedentes de voto de qualidade, eles foram a regra do jogo naquele momento, né? E tem uns de alta qualidade, né? Nem sempre, eu acho que não virou de segunda classe automaticamente. Vai depender do voto. Alguns votos são um pouco forçados. A gente que milita no CARF vê julgamentos excelentes e outros que se defendeu um pouco a posição fazendária. Então vai depender um pouco do tipo de procedimento. Os votos de qualidade, realmente, eles foram responsáveis por mudanças de jurisprudência que já estavam firmadas no CARF há muito tempo. Questões como ágio, lucro no exterior, tratados, preço de transferência, já havia um posicionamento muito isolado, posicionamentos muito muito firmados no âmbito do CARF e Câmara Superior, que o voto de qualidade permitiu uma guinada na jurisprudência. As posições, a meu ver, muitas vezes não eram as melhores. Eu aprendi ao longo do tempo, trabalhando no CARF, que a decisão colegiada, com amplo debate, ela é sempre sábia. Então, quando se forma uma jurisprudência no CARF com muito debate, dificilmente ela está errada. Isso aprendi ao longo do tempo. Elas foram reformadas muitas vezes por esse voto em bloco, que agora vão passar a poder ser rediscutidas, né? Então, isso, na verdade, os precedentes, em alguns, não vão se firmar com a alteração da possibilidade de não aplicar mais o voto de qualidade a favor da fazenda. Seria isso, Roberto. Mas estou vendo aqui que tem mais uma pergunta, acho que para você também. Nos casos onde a empresa perdeu no CARF por voto de qualidade e foi inscrita na dívida ativa, qual seria o caminho? Liminar, pleiteando reavaliação do caso, ou outro, talvez para a Rita, não sei. Passa para a Rita. Rita, podia responder essa, que eu acho que está mais pertinente com o seu tema. Tá, então assim, se a empresa perdeu no CARF, tá? Então já temos uma decisão administrativa
final, reversível. Receber uma, Rita. Aí nós temos algumas possibilidades, tá? E aí precisamos analisar o caso a caso. Essa decisão que é irreversível administrativa, ela já está sendo discutida judicialmente, por exemplo, no caso do fiscal? Porque se sim, aí na minha avaliação, nós teríamos necessariamente que peticionar dentro dos embargos, ok? Para informar a existência de um fato novo, que é o advento do artigo 19E, ok? Mas não entrar com uma ação judicial própria, uma vez que a questão de mérito já foi levada para o Poder Judiciário. Nós estivermos no limbo, então, término do processo administrativo, mas sem inscrição na Procuradoria da Fazenda Nacional. Eu peticionaria no CARF, nos termos aí que o Moretti já colocou para vocês, tá? Para pedir a reforma desta decisão em que pese ser irreversível. Diante de uma provável negativa, aí sim nós teríamos motivo para um mandado de segurança. Se o processo já estiver inscrito em dívida ativa, aí o meio adequado seria pedir a revisão do lançamento, por conta da portaria 33 da PGFN, e se a resposta da PGFN fosse pela manutenção do crédito tributário, em função aí da não retroatividade do 19E, aí nós poderíamos ou impetrar um mandado de segurança contra esta decisão ou aguardar para a discussão do mérito da cobrança, bem como da manutenção do crédito tributário, numa preliminar dos embargos de execução fiscal ou de uma anulatória. Então, são as formas que eu entendo aí como sendo possíveis, mas aí é necessário que a gente analise com calma cada caso concreto para ver qual é o estágio processual da discussão dessa decisão e da dívida, né? A depender de onde ela estiver, nós temos meios de tentativa para abertura da discussão, partindo da premissa de que esta é uma regra de direito material, né? Que a presunção aí de legitimidade do ato administrativo, né? Ele não se manteve em face da dúvida, em face do debate. Então, competia à Receita Federal provar os fatos e o seu direito. O debate faz com que entenda-se que não houve esta prova, não houve prova suficiente para manutenção da presunção de legitimidade do ato administrativo e, nessa medida, nós poderíamos requerer aí a reversão dessa decisão, não pelo mérito em si, mas sim pela decisão final do CARF, né, com o advento do 19E. É isso. Obrigado, Rita. Roberta, tem mais alguma pergunta? Eu tenho mais algumas. Marcos, eu tenho uma pergunta aqui do Altamiro para você. Considerando que o contribuinte já está em desvantagem, já que se trata de um tribunal, se o senhor considera justo o voto de qualidade, considerando que o contribuinte já está em desvantagem, já que se trata de um tribunal de administração fazendária? Vou responder do Altamiro, na verdade. Eu acho que o voto de qualidade é uma regra do jogo. Ele sempre foi, curiosamente, ele por muitos anos ele só constava no regimento interno. Só em 2009 que ele virou lei. Era um pouco, já que a Fazenda não recorria, o argumento que sempre se utilizou é que a Fazenda precisava de mais garantias. Então, um pouco, sempre foi a regra do jogo. Eu acredito até que o abuso é que tornou insustentável a sua manutenção. Porque o ideal é que se tivesse, ainda mais um tribunal que soluciona litígios e jurisprudência e divergências, que ele tentasse obter um consenso e não usasse isso para predominar posições de um lado ou de outro. Qualquer posição extremada, ela acaba gerando desequilíbrios e reações. Então, eu acho que o CARF teve uma função muito importante, tem uma função muito importante. Eu considero o CARF como um ombudsman dentro da administração, de poder ouvir o contribuinte e poder
consertar o que está errado, os abusos e as ilegalidades. Essa é a função que o CARF tem que recuperar em plena potência. E espero que a gente esteja caminhando para uma reformulação nesse sentido. É isso aí, Roberto. Obrigada, Marcos. Próxima pergunta é para o Rafael Gregorin. Essa nova disposição, embora específica para o âmbito federal, poderia beneficiar-se de discussões judiciais em andamento que tiveram decisões por voto de qualidade em conselho de contribuinte municipal, como, por exemplo, do município de São Paulo? Obrigado, Roberta. Obrigado, Cláudio, pela pergunta. É excelente a pergunta, de difícil resposta, mas te diria que não. Cada conselho, cada tribunal tem o seu regimento. Então, o fato de o CARF ter alterado o regimento interno através de uma lei específica que regula o processo administrativo fiscal federal não significa que isso vai afetar outros tribunais e outros conselhos, como os estaduais e os municipais. Então, assim, não vejo uma aplicação direta para que o resultado seja favorável aos contribuintes. Mas é óbvio que, em termos de argumentação, nós passaremos a utilizar. Sempre que tiver um voto por qualidade, seja no tribunal estadual ou no municipal, a gente sempre pode invocar para fortalecer a nossa linha de argumentação essa nova legislação. Eu acho que a resposta direta acho que nos ajuda para construir todo um racional, mas acho que não suficientemente para alterar um resultado nesses outros tribunais. Rafa, até reforçando assim a tua resposta, se me permitem aqui, se a gente for analisar a leitura do parágrafo 9º do artigo 25, né, do decreto 70.235, que foi afastada a aplicação pela nova regra, ele faz uma referência específica à composição do CARF em si. Então, é essa regra, ou seja, esse parágrafo 9º que foi afastado, né? O voto de qualidade desse parágrafo. Então, realmente teria que se fazer uma construção para que houvesse o afastamento da aplicabilidade do voto de qualidade em outros tribunais. Vamos lá, Roberta, mais alguma? Obrigada, Moretti. Restou mais 3 perguntas, só essa eu direciono para o Cláudio Moretti também, da Marisa. Boa tarde. Comumente verificamos decisões ou posições do CARF quando estamos analisando situações concretas. Nesse contexto, seria necessário verificar se o precedente teria sido decidido por voto de qualidade? Ou seja, se não fosse o voto de qualidade, a posição do CARF seria diferente? Eu não sei se eu entendi bem o questionamento. O fato é que a regra ela vem a se aplicar a processos que estão em tramitação, né, como a gente analisou aqui, e ela não altera a rigor a força dos precedentes anteriores, que devem ser analisados, né, sob a égide do regime jurídico em que foram julgados, né. Se esses precedentes, naquela oportunidade, obviamente, foram julgados pelo voto de qualidade, eles já vieram em si, né, com uma força jurídica relativizada, né? Ou seja, eles só vêm com a vitória do fisco por causa da duplicidade do voto, então, do presidente da turma, né? Então, em resumo, eu acho que você aplica a nova regra aos processos que estão em andamento e, tecnicamente, a rigor, sem afetar a eficácia dos precedentes anteriores. Tá? Deixa eu aproveitar, porque eu acho que eu caí na hora que eu estava dando uma resposta a um outro questionamento, se a regra se aplicaria aos casos que estão em andamento no CARF, ainda sujeitos a recurso especial. Né? E a minha resposta ali, eu não sei até que ponto vocês conseguiram
ouvi-la, mas foi sim. Né? As decisões da Câmara Superior, elas estarão sob a égide da nova regra. Tá? E aí valem os mesmos, né, apontamentos que foram feitos anteriormente, ou seja, é uma regra que deveria se aplicar de ofício, porque ela em si ela atinge a exigibilidade do crédito tributário. Devolvo-te, Roberto. Ok. Obrigado, Luete. Eu acho que devido ao adiantado da... Tem só mais duas. Só tem mais duas perguntas, Marcos, rapidinho, que são as iniciais, tá? Uma é da Carla, que eu acho que posso agrupar para a Maria Rita. Judicialmente, você entende que a Procuradoria não poderia recorrer, como nós costumávamos fazer em sede de mandado de segurança? Rita? Carlos Alberto, a PGFN pode recorrer ao Judiciário se a decisão for favorável ao contribuinte por desempate? Eu respondo a Carla e ao Carlos Alberto junto, né? Eu entendo que não cabe mandado de segurança, ok? Porque o ato coator seria a decisão do CARF, que exonerou o crédito tributário e que foi proferida nos termos da lei. Decisão essa proferida por um órgão da administração tributária. Quem estaria combatendo essa decisão é a própria administração tributária, a União Federal. Então, você teria União Federal litigando contra ato da própria União Federal, produzido nos termos da lei. Se fosse um ato viciado, ela poderia de ofício revogar, mas não é um ato viciado. É um ato que tomou um critério de fazer prevalecer a aplicação do crédito tributário, ok? Então, não cabe, não há como você imaginar processualmente interesse de agir, interesse processual da União impetrando uma mandado de segurança contra um ato coator cuja produção é dela mesma, ok? A União litigando contra a União, processualmente isso é impossível, ok? Então, não cabe mandado de segurança, diversa a situação do contribuinte, ok? E aí ela teria que se utilizar, no meu entendimento, de outras formas, né? Ou de outra forma que ação direta de inconstitucionalidade, porque discutir individualmente, realmente não, salvo na hipótese aí de propina ou de manifesta ilegalidade da decisão, conforme eu mencionei para vocês, não teria como, né? O que é possível sim é discutir, eventualmente, o aspecto formal da alteração legislativa, que também tem aí os seus percalços, né? Não é algo nada simples, mas processualmente é uma forma viável. Né? Então, essa é a minha resposta aí ao Carlos e à Carla, agradecendo já a pergunta. Obrigada, Maria Rita. Tem mais uma pergunta do nosso amigo Dalton Miranda, que eu vou destinar ao Marcos. Qual a projeção vocês fariam para o tema de ágio na Câmara Superior do CARF? Abraços e saúde, Dalton. Essa é uma pergunta difícil de responder, né? O ágio praticamente virou uma palavra sinônimo de infração no CARF, né? Então é muito difícil o ágio, a estrutura de ágio, e mesmo pior que essa jurisprudência mudou retroativamente. Mas vamos ver como é que vai. Eu tenho conselheiros contribuintes, inclusive, que já votaram em situações a favor da Fazenda, então vamos ver como é que essa discussão retorna ao CARF. Existem algumas situações que estão para ser mantido mesmo a exigência, mas essas figuras que foram sendo acrescidas ao longo do tempo, teses fazendárias, como não poder usar a empresa veículo, dar uma extensão à palavra aquisição, mais do que a própria lei definia, isso não está expressamente na lei, mas foi decorrente de uma construção jurisprudencial, principalmente patrocinada em votos de qualidade da Fazenda. Então, é possível que isso seja rediscutido.
Eu sempre digo que o interessante é um equilíbrio e chegarmos ao meio tempo. Eu não acho que se essa medida for usada tem equilíbrio pelos contribuintes, ela vai ser encurtada no tempo. Então, é importante rediscutir essas jurisprudências novamente numa posição menos de imposição e mais de debate para ver a melhor solução. Tem alguns casos de ágio que foram negados, que eram claramente, na minha visão, legítimos. Então, vamos aguardar para ver. Obrigada, Marcos. Mais uma pergunta da Vanessa Campos. Vocês acreditam, e eu acho que de repente pode ser para todos, para a gente finalizar, que o CARF poderá alterar a sua composição, evitando que ocorra empate? Eu, no princípio, não, eu sempre acho que isso não ocorre, né? Porque isso tem repercussões muito ruins. Eu já participei como vice-presidente do CARF, e quem comanda o CARF sempre tem uma grande preocupação com reputação. Então, em princípio, eu atesto a boa-fé dos dirigentes e fazer uma estratégia dessa, a meu ver, não é o que acontece lá. É claro que tem esse período encurtado de 2 anos e, na verdade, é uma forma que pressiona um pouco os conselheiros do contribuinte. Eu acho muito curta. O período anterior de 3 anos dava mais estabilidade aos julgadores. Respondendo concretamente, não acho que vai ser usado como ferramenta de troca, porque não seria uma conduta que é usual no Tribunal Administrativo. Não sei se alguém quer complementar. Eu só queria dizer que eu estou de acordo aí com o que o Marcos colocou. É possível que altere, mas é improvável que isso ocorra, ou nós não podemos acreditar que isso irá acontecer. Isso vai em desencontro com o que se espera do Tribunal Administrativo. Eu sei que todos nós estamos assim, muito cansados de tratar desse tema de voto de qualidade e da injustiça desses julgamentos, né, e da parcialidade desses julgamentos. Eu acho que é uma oportunidade que nós temos agora, com essa alteração legislativa, de fazer prevalecer a legalidade e julgamentos corretos. Então, o pêndulo não deve ser nem muito para um lado, nem muito para o outro. Ele deve buscar realmente a legalidade. O CARF é um tribunal extremamente importante, ele tem que continuar decidindo, ele precisa decidir corretamente, mas essa alteração legislativa, acho que foi uma reação da sociedade para dizer que aquele modelo não serve mais. Se este modelo não funcionará, nós não sabemos ainda, mas nós esperamos que sim. E a forma dele funcionar é mediante julgamentos técnicos e justos e coerentes, e é isso que a gente acredita e espera que aconteça. Bom, eu acho que nós alcançamos 1h30 de transmissão, era o máximo que nós tínhamos previsto. Agradeço muito aos amigos e clientes que participaram e nos prestigiaram. Foi um prazer para nós todos e vamos votar para que essa mudança venha melhorar o CARF, que nós possamos ter um sistema mais equilibrado e justo. Obrigado a todos e aqui encerro Marcos, a nossa... Eu acho que só para dizer que o nosso webinar vai ficar disponível para as pessoas que participaram, a gente enviará em breve aos clientes e participantes. Tá bom, muito obrigado a todos, hein? Tchau, tchau.